Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Vamos meditar aqui na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus. E eu quero falar sobre que tipo de árvore é você. Nós encontramos na Bíblia Sagrada muitas simbologias, né? A palavra de Deus nos fala muito por metáforas, nos fala muito por símbolos. E aqui eu estou diante de uma palavra, que o justo ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. É preciso nós entendermos, é preciso nós compreendermos o teor dessa palavra de uma forma muito especial. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele deseja que nós tenhamos uma frutificação maravilhosa, que nós venhamos a produzir bons frutos. E aqui diz, no Salmo 1, versículos 1 ao versículo 3, o rei Davi nos deixa aí princípios básicos, princípios preliminares e importantes para que nós realmente sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. E disse, serás como árvore. O salmista ele nos afirma, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Vocês observem aqui a prosperidade daqueles que servem a Deus, daqueles que estão plantados na casa do Senhor. É uma simbologia muito linda, pois serás como uma árvore. O homem que é bom é, na realidade, comparado a uma árvore que tem o seu fruto, né? Fruto abundante, tem o suprimento da água abundante e infalível, que é o próprio Cristo. Não uma árvore que brota espontaneamente, mas essa árvore está mencionada, demonstra que foi plantada em um lugar favorável, em um lugar propício, em um lugar em que há um cultivo muito especial, e essa árvore ela vai frutificar. Ela vai ser realmente aquela árvore que vai dar provisão, alimentação para outras pessoas. Junto a ribeiros de águas, nós vemos aqui uma alusão ao costume de, na realidade, de preparação das irrigações nos países do Oriente, que faziam cavas no solo, né, por onde as águas elas eram transportadas de lagos, de rios, ou até mesmo pelo degelo das montanhas. Importante nós salientarmos essas correntes de águas que por ali passam, que por ali transitam, fazendo com que a árvore ela possa ter vigor, ela possa frutificar. E poder-se-á comparar essas águas com o próprio Cristo, através do seu Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, que no Antigo Testamento era simbolizado pela água, era um símbolo da água. E em João 7,38 diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva que jorram para a vida eterna. E nós observamos também em Apocalipse, no capítulo 22, e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus. Maravilhoso, maravilhosa comparação, maravilhosa simbologia. O rio do amor de Deus é uma fonte de água que jorra para a vida eterna.
e por meio de fontes de águas vivas que chegavam ao Líbano, servia para reavivar, serviam para dar vida, serviam para refrescar, serviam para suprir o povo de Deus. Isso nós vemos em Ezequiel, no capítulo 31, do versículo 3 ao versículo 8. Eis que a Síria era como um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Vocês observem aí essa provisão, essa multiplicação, essa ajuda para todas as árvores do campo. Isto é, o justo plantado na casa do Senhor, semelhante à árvore, ele vai ajudar não somente a ele, mas vai ajudar a outras pessoas. É por isso que se elevou sua estatura sobre todas as árvores do campo e se multiplicaram os seus ramos. Aí está simbolizando o quê? Destaque. Aquele que serve a Deus com interesse de coração, ele tem um grande destaque. Assim, evidencia uma grande formosura na extensão dos seus ramos. O justo, ele ampara outras pessoas, ele ajuda a outras pessoas, ele ama e ama de coração. Os cedros do jardim de Deus não podiam obscurecer, as falas não igualavam os seus ramos, e os seus castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Aí diz aí que dá o seu fruto na estação própria. Seu fruto não cai pela falta de alimento, mas pelo contrário, a água aí, os seus minerais fazem com que vá frutificando cada vez mais. O justo florescerá como a palmeira, fica a dica aí, e crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Isto é uma imagem maravilhosa, toda especial. Salmo 52, versículo 8 diz: mas eu sou como a oliveira verde, plantada na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Oséias capítulo 14, versículo 6 diz: estender-se-á seus galhos e a sua glória será como a da oliveira, e a sua fragrância como o do Líbano. Coisa linda, né? As suas folhas não caem, mesmo havendo calor, mesmo havendo tempestade, mesmo havendo dificuldades, mas permanece firme para sempre, não será o justo abalado. Tudo quanto ele faz, ele vai ter uma prosperidade. Esta é uma afirmação literal do que tinha acabado de ser colocado em uma figura poética, em uma figura metafórica. Ela contém uma verdade geral, a verdade de Deus sobre a vida daqueles que servem ao Senhor. Tudo quanto ele fizer prosperará. E Deus, ele nos chamou para que nós sejamos prósperos. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. O versículo aqui acima é mesmo isolado, mas, no entanto, se você perceber, o primeiro versículo do capítulo do livro de Salmos, ele vai defender que o homem que anda segundo o conselho de Deus, que o homem que anda segundo a misericórdia de Deus, em comunhão com o Senhor, ele vai prosperar, porque ele não anda
segundo o conselho dos ímpios. É bom nós aprendermos isso, aprendermos que se o cristão não estiver com a sua vida alicerçada na palavra de Deus, ele não vai prosperar. Mas se está alicerçada na palavra de Deus, palavra que é poder, palavra que é vida, palavra que é renovo, palavra que é graça, palavra que é autoridade, palavra que nos guia, palavra que nos ensina, palavra que nos alimenta, palavra que nos aponta o caminho da salvação, palavra que nos aponta o caminho da unidade, da união. Bem-aventurados os irmãos, quando vivem em harmonia, quando vivem em união. Palavra que não traz acepção de pessoas, palavra que ama, palavra que regenera, palavra que perdoa, palavra que traz libertação, palavra que traz salvação. Quando nós estamos alicerçados nesta palavra, nós vamos prosperar cada dia. Tudo que nós fizermos vai prosperar. Jesus ele se refere à árvore como uma representação do homem através de parábolas. E como nós temos falado, como nós temos mostrado aí, sobre a influência dessa árvore plantado junto a ribeiros de águas. Certo homem, Jesus falou uma seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e indo procurar nela fruto não encontrou. Logo disse ao seu viticultor, há 3 anos eu procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta e lança fora, porque ocupa ainda este lugar de maneira inútil. Em alguns momentos, na realidade, Jesus utilizou-se de parábolas para nos comparar, né? Para comparar a nossa vida, comparar a nossa vivência, a nossa comunhão, semelhante a uma árvore. Junto a ribeiros de águas, né? Ela vai prosperar. Aqueles que são comparados com uma árvore que dá fruto são os verdadeiros cristãos, que andam segundo o coração de Deus, que andam segundo o conselho de Deus. A sua vida vai ser de amor, de misericórdia, de compaixão, né? De empatia. E aqueles que são comparados com uma árvore que produz frutos maus, ou maus frutos, nós vemos isso em Mateus capítulo 7 e versículo 17, nós podemos comparar com pessoas que vão à igreja, que escutam a palavra, pessoas que se emocionam, mas na realidade a palavra nunca entrou no coração deles. E há aquelas pessoas que não produzem fruto, né? Mas já aquelas que produzem frutos, elas estão plantadas junto a ribeiros de águas. Que tipo de árvore nós devemos ser? Nós devemos ser aquela árvore para frutificar, alicerçados na palavra do Senhor, né? Vivendo uma vida nobre, vivendo uma vida de comunhão, vivendo uma vida de harmonia com a palavra do Senhor. Eu quero te falar uma coisa. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos frutificar, tá? Frutificar de uma forma muito especial, frutificar de uma forma linda, para que nós possamos crescer para o nosso Deus. E árvores tornam a vida possível, né? Elas fornecem sombra, fornecem beleza, fornecem descanso. E no cristão verdadeiro, as pessoas procuram-nos, né? E nós temos a palavra da reconciliação, nós temos a palavra do livramento, nós temos a palavra da graça, da misericórdia e da compaixão. E o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos a frutificar, não é? E que essas árvores precisam, na realidade, de estarem aprofundadas para que elas possam sugar, né, a verdadeira seiva, para que ela possa crescer espiritualmente. E quando nós estamos arraigados no Senhor, vamos frutificar. As nossas vidas são muito curtas.
não é assim como as árvores. Na realidade, existem árvores conhecidas como Decistiar Oliver Tree or Noach, que são grupos de 16 oliveiras que se encontram no Líbano, mas na estância de Bacheali. Elas existem há muitos anos, há mais de 5.000 anos, e possivelmente poderão chegar aos 6.000 anos de idade. Saiba que Deus, ele tem uma vida eterna, ele tem algo próprio para nós, ele fez tudo apropriado a seu tempo, ele também colocou no coração do homem a eternidade. Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 11. Quantas vezes nós tomamos decisões a curto prazo, mas como seria o mundo se na realidade a primeira coisa era que nós fôssemos pessoas que tomassem as decisões repetidamente. Precisamos pensar, precisamos ver, precisamos ressignificar a nossa vida. Então eu te digo nesta tarde, meu querido, que nós somos semelhante a árvores, né? E semelhante a árvores, o que é que acontece conosco? Mesmo sendo cortada, junto às águas, ao cheiro das águas brotará. José Alves, meu querido irmão, tudo bem? E não cessará os seus ramos. Portanto, fiquemos com esta palavra nesta manhã, que o justo, ele é semelhante à árvore, que vai produzir fruto. E o Senhor Jesus, ele nos chamou para que nós produzíssemos frutos que jorram para a vida eterna, e que nós possamos meditar, né, na lei do Senhor de dia e de noite, e que sejamos como árvores plantadas, que dá o seu fruto na estação própria. Isso é algo muito lindo, é algo muito especial, é algo muito maravilhoso. Você é uma árvore plantado na casa do Senhor, né? Árvore plantada, você plantado na casa do Senhor. E plantado na casa do Senhor, nós vamos entender que temos um chamado, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós para a glória de Deus.